paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que grande privilégio poder estar mais uma vez com vocês nesta noite para celebrarmos ao Senhor juntamente com a juventude, amém? Quem é juventude nessa noite, levanta a mão. Tá, quando você for embora, continue sendo, por favor. Amém? Nós celebramos a Deus pelo dom da vida. Deixa eu abençoe, querido. Obrigado. Pelo dom da vida, pela saúde, pela família, por tudo que Deus tem feito em nós, por nós e através de nós. Amém? Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Você pode se assentar. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder rever os irmãos. Eu estive aqui há não muito tempo atrás, talvez 1 mês e meio, 2 meses, talvez. Da última vez eu vim acompanhado só com a minha filha, a Vitória, e desta vez a minha esposa, Vande, veio junto comigo, e mais uma bebê que a gente está brigando para que nome a gente vai dar, não é? E até o dia 9 de junho, o dia que for nascer, a gente vai saber que nome nós teremos para essa criança. Eu celebro a Deus pela vida da minha família, louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é um amigo de longa data, mesmo na ausência dele, pela sua esposa, a pastora Maria do Carmo. Deus abençoe grandemente a sua vida. E todo mundo que está aqui hoje, que veio para receber de Deus e também dar a Deus. Amém? Nossa irmã Carolyn, obrigado pelo seu convite. Que Deus te abençoe no ministério com a juventude. E vamos à palavra de Deus. Amém? Eu fiquei livre para poder selecionar aquilo que Deus falaria conosco nessa noite dentro do contexto de juventude, mas também eu fui informado de que Deus tem falado nessa semana para a juventude acerca da fé. E talvez o ponto central, o epicentro da vida cristã está na fé. A nossa fé, ela é o que nos dá acesso à graça de Deus, é essa fé que nos sustenta ao longo da jornada. Essa fé ela vai continuar até o momento em que nós estejamos sólidos em Cristo o suficiente. E eu gostaria de compartilhar com você, dentro da proposta Juventude e Fé, crendo que você não vai sair deste lugar como você entrou, amém? Se você entrou bem, a expectativa é que você saia melhor, não por minha causa, mas por causa do poder que há na palavra de Deus. E se você não entrou bem, a palavra de Deus é poderosa o suficiente para te levantar, te sustentar, te colocar em pé e levar você para a direção que Deus quer que você avance, amém? Não tem como nós fugirmos do contexto fé quando nós estudamos a palavra de Deus e desejamos crescer nela. E se nós tivermos que fazer uma conexão de fé com juventude, nós precisamos nos atentar para o fato de que o inimigo das nossas almas, ele não é novo, ele não nasceu ontem. Ele é especialista, estrategista em trabalhar e identificar potenciais no reino de Deus. Assim como existem headhunters no mundo, no mercado, pessoas que ficam procurando, olheiros que ficam de olho nos próximos grandes potenciais de futebol, existe no reino espiritual aqueles que são enviados para identificar possíveis e potenciais bombas na mão de Deus. E eu quero crer que se você está passando por algum problema, alguma luta ou perseguição, é porque o seu inimigo já percebeu que você não é só isso. Dentro do contexto juventude, o livro que eu escrevi, o primeiro capítulo, ele se chama Você Não É Só o que Vê no Espelho. E eu procuro trabalhar não somente a ideia da autoestima para a juventude, mas, em primeiro lugar, eu procuro abrir a mente do jovem para aquilo que ele é, que não está visível ao olho nu. Aquilo que Deus plantou nele desde antes dele ser formado no ventre da sua mãe. A gente sabe que jovem gosta de ser jovem, gosta de curtir a juventude, só que, às vezes, a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, a gente ouve tantas vozes, que a gente esquece de uma voz que já se dirigiu a nós quando a gente ainda nem era formado no ventre da nossa mãe. Você pode ter 18, pode ter 25, mas você é muito mais velho do que você aparenta, sabia disso? Não quero ofender você, não estou te chamando de velho, mas você é mais velho do que o seu RG diz.
Porque quando Deus se manifestou para Jeremias no capítulo 1, ele disse, olha, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te chamei. Isso quer dizer que não começou no dia que você nasceu. Por quê? Nós precisamos compreender que somos como Deus, a imagem ou a semelhança de Deus, somos seres tripartidos. Nós somos espírito, somos alma e somos corpo. Só que é muito legal e familiar para nós ser corpo. E parece que a ideia que se tem é que a gente é só corpo. Porque a gente define tudo a partir do ponto de vista visual. Como eu me vejo no espelho, como as pessoas me veem. Estou bom assim para ir para a igreja? Posso ir desse jeito? O que você achou da minha roupa? Você gostou do meu perfume? E o meu cabelo? A gente é movido, especialmente da juventude, a gente é movido pelo visual. Eu estou errando? Eu estou mentindo? Não. Então, é isso mesmo. Nós somos movidos pelo visual, que até certo ponto, até o ponto do equilíbrio, é muito bom. Só que se nós estivermos ignorantes acerca de quem nós somos verdadeiramente, a nossa essência, e eu lembro que uma das canções que vocês cantaram aqui fala sobre o sopro de Deus, não é verdade? Que significa, a palavra original é ruach, o fôlego de Deus, o que saiu de dentro de Deus e ele compartilhou com o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a partir do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, a princípio, você percebe que o corpo já estava moldado, Deus havia moldado, mas enquanto ele não colocou alma, a partir do sopro, o homem não pôde viver. Então, corpo é só corpo, se não houver alma. Corpo é só corpo, se não houver a vida de Deus fluindo dentro de nós a partir do Espírito de Deus, que é a própria essência de Deus. Amém? Então, eu quero convidar você, antes mesmo de irmos para uma passagem específica, você lembrar comigo do processo da criação de Deus, da criação do homem por Deus, e a gente pode até chamar essa mensagem de fé para ser moldado. Diga, fé para ser moldado. Especialmente quando a gente é jovem, a gente enfrenta muita dificuldade com a gente mesmo. A gente culpa todo mundo. Mas, na verdade, é o nosso processo de amadurecimento e de crescimento para as coisas de Deus, para as questões da família, para as questões da vida. E esse processo, muitas vezes, ele é mais doloroso do que a gente pode falar. Só quem passa pelo processo, que é muito individual e pessoal, sabe do peso desse processo. E, na realidade, Deus ele já tem tudo pronto. Como ele disse para Jeremias, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu te conheci. Isso não é profundo, pastor? Não é lindo Deus dizer para você, olha, quando você chegar lá em 2027, eu já vi tudo. Quando você chegar em 2040, eu já vi tudo. Se você chegar em 2017, eu já vi tudo. Ele diz, eu te conheci antes, e eu te chamei, e eu nomeei você profeta para as nações. Então, aquilo que Jeremias seria no futuro, Deus já tinha estabelecido e visto. Agora, por que eu falei para você, a princípio, sobre a malandragem do diabo? Você já ouviu o termo que não existe demônio novo? Já ouviu ou não? A gente acredita que, às vezes, dá para passar a perna no diabo. Se a mentira é algo que está desde Eva e de Adão, você pode ser um malandro quando você quiser. Você nunca vai ser mais malandro que o diabo. Talvez você já tenha conhecido alguém que é muito esperto. Você conhece alguém muito esperto? Brasileiro até o fim. E ele, às vezes, acredita que o que ele sabe, o que ele desenvolveu de conhecimento, de experiência, é útil até mesmo para passar a perna no diabo. Tipo Jacó, piorado. Só que não tem demônio novo. Todos os demônios que existem hoje, eles são, na verdade, uma continuidade de todos os demônios que já existiram. O demônio ele precisa de um corpo para se manifestar, ele precisa de espaço, ele precisa de legalidade, ele precisa de liberdade para poder atuar, e vai passando de geração para geração. Demônios que existiram no século XV, eles ainda estão por aqui. As pessoas que talvez foram usadas por ele naquela época deixaram de existir. Mas outras pessoas persistem vivendo e dando lugar. Você concorda? Então, o diabo é o mesmo. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. E ele é conhecido como o pai da mentira.
Então, ele é especialista em enganar, ludibriar, ele é especialista em descobrir onde é a sua fraqueza e guiar você para longe dos desígnios de Deus. Por que eu digo isso? Porque se você analisar a vida de homens e mulheres de Deus, que foram usados para impactar não somente a sua geração, mas gerações futuras, eles foram ameaçados pelo diabo logo no começo. Se você estudar a vida de Moisés, você vai perceber que ele viveu 120 anos, 3 períodos de 40 anos, mas a primeira tentativa do diabo contra a vida dele foi enquanto ele ainda era bebê. Você lembra que houve um decreto de Faraó que viu que o povo hebreu estava crescendo sobremaneira e ele disse, vamos começar a matar, e ele disse para as parteiras que elas deveriam matar os meninos que nascessem, porque eles precisavam diminuir a força daquela nação, porque mais tarde eles podiam se reunir com outras nações e vencerem os egípcios. Então, eles fazem uma primeira tentativa, e Moisés acaba sendo protegido onde? Na casa do próprio homem que queria a morte dele. A Bíblia diz que Deus o protegeu e a irmã o levou até o rio, e ele foi, e de repente a filha de Faraó encontra o menino e se apaixona por ele e leva ele para casa. E aí Miriam aparece, se você não sabe, não tem como amamentar, eu conheço uma mulher que pode, levou para a própria mãe. E Moisés foi criado na própria casa de Faraó. Mas houve uma tentativa para tirar a vida dele no início. A vida de Jesus, ainda no início, para que a profecia se cumprisse, do Egito chamei o meu filho. Da mesma forma, Jesus é ameaçado de morte muito antes de começar seu ministério. Você lembra disso? Que José e Maria tiveram que descer para o Egito até que Herodes, o homem que havia feito aquele documento solicitando a morte dos meninos, pudesse morrer para que Jesus voltasse então para a sua terra natal. Se você olhar para a vida de Esther, você vai perceber que ela foi levada cativa ainda menina, ainda moça. E quando ela chega naquele reino que a leva cativa, Deus começa a mudar as coisas e posiciona ela para o cumprimento do propósito dela. Gideão, da mesma forma. Você vai encontrar inúmeras passagens bíblicas com pessoas que o diabo identificou o potencial e começou a atacar logo cedo. A igreja que nasceu em Atos, no capítulo 2, uma igreja jovem, aquilo que chamamos de igreja primitiva, a perseguição veio logo no início dela. Ministérios começam e logo no começo vêm os primeiros abalos, igrejas nascem, vêm os primeiros abalos. Quando você recebe a Jesus como Senhor e ainda é uma criança na fé, o mundo faz tudo para remover você da presença de Deus. Então, uma coisa que você precisa saber sobre o inimigo, ele é especialista em atacar nas primeiras horas, nos primeiros dias. Ainda na infância, ele quer destruir você, porque ele consegue identificar potencial. O que aconteceu com José? Tinha 17 anos de idade. Ninguém tinha ideia daquilo que Deus ia fazer através da vida de José para poupar a nação, o povo, a família de Jacó, mas houve um ataque a partir da própria família para destruir a vida de José. O que isso nos faz entender? Que quando somos jovens, nós estamos passando pelo tempo de transição mais difícil da nossa vida. Por quê? Nós começamos a ouvir as primeiras vezes que Deus fala conosco, nós começamos a descobrir qual é nosso chamado, nós descobrimos quais são os nossos potenciais e dons, nossos talentos, nós começamos a abrir o coração para a vontade de Deus, mas também passamos por um deserto chamado adolescência, juventude, puberdade, transição, e as nossas emoções, elas estão balançadas, a gente perde equilíbrio, ora queremos Deus, ora não queremos mais, ora queremos obedecer, ora não queremos mais, e a gente fica perdido em nossa própria juventude. Tem jovem que entende o que eu estou falando hoje? Tem? E a gente passa por isso. Às vezes a juventude de alguém vai até os 35, outros até os 28. Alguns conseguem ficar maduros aos 19, não sei, mas é um processo. E cada um vive um processo particular, específico. E Deus, ao longo do processo, quer moldar você para o que Ele quer realizar na sua vida. Mas aí o inimigo vem para tentar remover de você uma coisa que é fundamental para nós. Quando a gente fala de conhecimento, nós não podemos nos ater a um conhecimento específico e achar que ele é suficiente. A Bíblia diz que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus.
Mas isso não quer dizer que nós não devamos saber quem é o nosso inimigo. Isso também não quer dizer que nós não precisamos saber quem somos. E nessa pergunta, nessa questão, quem eu sou, repousa todas as saídas da minha vida. Às vezes nós nos permitimos, especialmente quando passamos por estresse e questões emocionais difíceis, nós nos permitimos que as pessoas definam quem somos. E talvez seja o pior momento, quando você não tem ideia ou não tem conhecimento pleno sobre a sua própria identidade em Deus, e você permite que as pessoas coloquem preço em você. Elas não conhecem o seu valor, elas não sabem o que Deus planeja para você. E foi lido aqui Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Enquanto o inimigo planeja destruir a nossa vida agora, através de decisões, através de relacionamentos, através de companhias e influências, e através dessa nossa incapacidade de discernir, em primeira instância, quem somos. Então, quem somos? Vamos discutir quem somos? Não dá para discutir quem somos se nós não discutirmos quem nos fez, quem nos fabricou com a sua própria mão. Gênesis 1:26 nos diz que Deus ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente e Deus deu para ele domínio sobre tudo que havia criado. Diga domínio. A palavra domínio, ela significa controle, autoridade, gerenciamento. E depois de Deus ter criado todas as coisas, do primeiro ao quinto dia, o Salmo número 8 determina que o homem é o ponto máximo, é a glória da criação de Deus. Ao ler Salmos 8, você vê o salmista dizendo que quando eu penso nas obras das suas mãos, aquilo que os dedos de Deus fizeram, quem é o homem para que o Senhor lembre-se dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? E ele faz a pergunta, olha só, por que é que o Senhor dá tanta atenção para o homem? E aí ele mesmo responde, olha, o Senhor o criou um pouco menor do que os anjos em estatura, mas coroou ele de glória e de honra. Então, Davi explica muito bem quem é o homem. Feito à imagem de Deus para ser a glória, a primícia da criação. E você percebe que Deus não criou o homem e depois foi criando as coisas à medida que ele precisava de coisas. Deus colocou todas as coisas no seu devido lugar e então criou o homem. Para que o homem pudesse usufruir e governar de tudo que Deus havia dado e criado. Você lê Gênesis 1:29, 1:30, ele diz, olha, eis que eu vos tenho dado toda árvore que dá semente, todo fruto que tem semente de árvore, que vai fazer nascer outra árvore, é o que vai ser para mantimento. Nós vemos Deus lidando com produtividade. Nós vemos Deus trabalhando com aquilo que a gente ouve tanto hoje, sustentabilidade. A gente está ouvindo demais a palavra sustentabilidade, você concorda comigo? E parece que é algo novo. Mas não é. Deus criou tudo sustentável. Daqui a pouco a gente fala mal dos jovens, tá? Segura só um pouquinho. Você já percebeu que a gente não gosta, por exemplo, de comer um fruto que tenha bastante caroço? E aí, como homens, cheios de ciência, a gente altera o DNA de um fruto e a gente faz com que ele agora seja produzido sem ter caroço. Por quê? Porque eu não quero me dar o trabalho de comer uva com caroço. Eu estou fazendo o quê? Eu estou me posicionando contra o sistema sustentável de Deus. Concorda comigo? Então, eu começo a buscar para mim aquilo que me dá mais conforto, só que eu elimino vida. Você quer tomar um suco de laranja, você vai ao mercado, pega a caixinha, já vem geladinha, bota no copo e bebe. Só que alguém lá atrás precisou fazer o processo antigo, que muita gente nem sabe, de pegar uma laranja e descascar uma laranja. Porque se eu quisesse o suco dela, eu precisaria descascá-la e chupá-la e ter o prazer de saber o que é uma laranja. Alguém que cansou de chupar laranja, descascar a laranja, inventou o tal do espremedor de laranja, porque ele queria relaxar um pouco mais para usufruir melhor do suco de laranja. E agora inventa-se laranja sem caroço. Será que Deus ele é tolo? Deus entendia muito bem que para ele não valeria a pena criar laranja, maçã, pera, uva, banana, e quando acabasse a época de uva, ele tivesse que descer para falar de novo, haja uva.
Meu sogro costuma dizer o seguinte: preguiçoso faz serviço 2 vezes. Deus, ele criou tudo com capacidade de se sustentar. Deus, ele fez todas as coisas com poder, com força e habilidade de se reproduzir. Então, todo homem tem sementes, a mulher tem os seus óvulos, todo fruto deve ser capaz de gerar fruto. Quando a semente cai ao chão, uma nova árvore é gerada e ela começa a dar frutos. E o inimigo, ele olha para nós e ele tenta matar o processo de sustentabilidade de Deus. Ele quer olhar para nós, identificar qual é nosso potencial, ainda mais na nossa juventude, e ele quer minar todo o poder reprodutivo que Deus colocou dentro de nós. Para quê? Para que nós não venhamos a dar frutos como Deus espera. Então, esses frutos que nós devemos dar, eles serão resultantes de um lugar específico em que nós devemos estar plantados. Alguém lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não o quê? Que não se assenta, que não anda, que não se detém. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que suas folhas não caem, dá os seus frutos na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. O que ele está querendo nos ensinar? Que há um lugar específico onde eu sou moldado para gerar frutos de acordo com a vontade de Deus. Mas o nosso maior problema, especialmente na juventude, é que a gente é cabeça dura. Alguém já percorreu todo o processo e fala para a gente: não pega esse caminho, e a gente fala: mas comigo vai ser diferente. Tem algum jovem que pode dizer aí que já fez isso? Aqui vocês não reconhecem, só aqui. Como é que é? Alguém já foi cabeça dura e fez algo que disseram para você é melhor não? Que bom. Em primeiro lugar, você não deve se culpar por isso, porque é natural do ser humano ser teimoso e acreditar que conhece o caminho, mesmo quando ele não conhece. É natural. Agora, se você não sabe que é natural, porque não se conhece, você vai ter problemas, porque você vai achar que tem razão. Tem alguém aqui com um pouco mais de maturidade que já tentou ajudar alguém e a pessoa continuou batendo a cabeça no muro por centenas de vezes? É a mesma coisa. Alguém já percorreu o caminho, alguém já passou pela estrada, alguém já viveu a mesma experiência, alguém já caiu no mesmo pecado, alguém ficou preso na mesma condição, mas você diz: comigo vai ser diferente. Você é essa pequena árvore plantada junto a ribeiros de águas, em que alguém está tentando estimular a vida que há em você, porque a vida de Deus não vai vir sobre você, ela já está em você. Só que o trabalho do inimigo é bloquear essa seiva interna que corre por você para gerar a vida de Deus. E você vai se afastando dos ribeiros de águas, e de repente já não tem folhas, já não tem frutos. Mas sabia que há uma esperança? A Bíblia nos diz Jó diz o seguinte, que para aquele tronco que foi cortado, para ele ainda há esperança, porque ele ainda tem poder e força de florescer novamente somente aos cheiros das águas. Então, não importa quão longe você tenha ido, se você conseguir sentir cheiro, você consegue receber vida. Não importa quão longe de Deus você se sinta nesse momento, o cheiro das águas de Deus são tão profundos e verdadeiros, impactantes, que eles voltam a entrar pelas suas narinas do antigo Adão e começam a gerar a nova vida de Cristo, que é o segundo Adão. Mas eu preciso estar com as narinas abertas. Se eu não estou com o ouvido aberto, minhas narinas devem estar. Porque eu preciso sentir o cheiro das águas de Deus que vem ao meu encontro para gerar vida novamente. Então, se existe um inimigo que busca nos afastar, existe um projeto do Espírito Santo em continuar a trazer você de volta. Jesus disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiaria em todas as coisas. Ele seria o nosso mestre, o Paracletos, aquele que estaria ao nosso lado para nos ajudar, nos levantar. Então, o Espírito Santo, Ele está agindo na vida dos jovens, mesmo quando os jovens são cabeça dura. Tem jovem que pode dizer glória a Deus? Eu tive o privilégio, pela graça de Deus, de começar a pastorear aos 24 anos de idade. E só Deus sabe dos pepinos de ser pastor aos 24 anos de idade. Das dificuldades que você tem, que você precisa enfrentar, que você precisa aconselhar alguém. Muitas vezes quem é mais velho fala assim: não quero, eu vou conversar com esse moleque, eu tenho idade de ser pai dele.
Mas alguns falavam assim, ele é moleque, mas é pastor, vamos contar para ele o nosso problema. E, às vezes, o problema de alguém de 50 batia na minha cabeça e eu falava, e agora? Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Não vivi isso ainda, não passei por isso ainda. Você entende? E às vezes, quando Deus começa a nos chamar para algumas coisas, você estava falando algo muito importante. Aquilo que Deus quer fazer em nós é novo. Não é algo que já foi experimentado antes, e você se questiona, mas como é que eu vou fazer isso se nunca fizeram antes? Eu costumo dizer o seguinte, quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho, ele não pegou o tablet dele, foi no Google e falou, como é que eu abro esse mar? Quando Josué viu a necessidade de continuar na guerra, pegou o tablet e viu, como é que eu faço o sol parar? Nenhum deles tinha experiência anterior e nem o relato de outra pessoa de terem vivido o que viveram. Quando Esther estava prestes a receber o papel de rainha, ela também não pôde fazer uma pesquisa e ver quem foi rainha antes dela, e como é que uma menina judia se posicionou dentro de um contexto cultural totalmente diferente, ela não tinha referências. Eu pergunto para você, se você sabe que Deus tem algo extraordinário a fazer na sua vida, mas não existem referências anteriores para você, quem é que vai te ensinar o que fazer? Só Ele. Deus, através do Espírito Santo, te prepara e te molda para aquilo que Ele quer que você faça, que ninguém ainda fez. Então eu pergunto, será que Deus, Ele é criativo o suficiente para fazer coisas novas ainda em 2014? Será que existem meios novos? Será que existem sistemas novos? Será que existem coisas novas que Deus quer estabelecer na terra, mas Ele precisa de alguém novo? E quando eu digo novo, eu estou falando de nova criatura. Alguém com sensibilidade para ouvir e aplicar os princípios dele que não vão fazer sentido algum. Então, para Moisés, não ia fazer sentido tocar naquelas águas para que elas se abrissem. Ninguém nunca fez aquilo. Mas quem disse que o que Deus quer que você realize tem que fazer sentido? Se tiver que fazer sentido, é humano. Se tiver que fazer sentido, é nosso, é nossa ideia, é nosso plano e estratégia. Mas quando não faz sentido, não faz nem para o diabo. Até ele fica perdido, porque ele não consegue entender por que caminhos Deus está te guiando. E a gente enfrenta uma dificuldade grande com os caminhos de Deus, porque nunca são os nossos. O jeito de Deus nunca é o nosso. Ele diz assim, olha, assim como a terra está distante do céu, o céu está distante da terra, estão os meus pensamentos acima dos seus pensamentos. Os meus planos estão acima dos seus. Então, como é que eu posso entender um plano acima dos meus se eu vivo no chão, se eu vivo na terra, grudado com as coisas desse mundo e amando as coisas desse mundo? Como eu vou poder articular planos sobrenaturais quando eu sou até mesmo subnatural? Alguns de nós não se contentam em ser natural. A gente quer um pouco abaixo. E Deus fica o tempo todo assim, sobe, sobe, que não foi para isso que eu te planejei. Sobe, não é aí que eu quero você. Sabe quando Paulo diz assim, olha, Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Paulo que escreve capítulo 1, ele escreve capítulo 6, e sabe o que ele diz no capítulo 6? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, porque a nossa luta é contra principados, potestades, espíritos dominadores que atuam nas regiões celestiais. No capítulo 1, ele diz que nós estamos nos lugares celestiais com Cristo. No capítulo 6, ele diz que a guerra que a gente trava também é nos lugares celestiais. E a gente está aqui embaixo. A gente acredita que tudo se define onde a gente coloca a planta do pé. Então, Deus está chamando você para a sua real consciência nas dimensões espirituais, porque as guerras espirituais que você deve vencer estão acima disso aqui. As vitórias que Deus já reservou para você e as bênçãos espirituais já reservadas e que tem o seu nome nelas também estão acima. Então nós precisamos subir. Paulo diz, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser desequilibrado, e nem Paulo está dizendo isso, que eu devo esquecer que eu tenho que comer, que eu tenho que dormir, que eu tenho que casar. Não me processem.
Deus vai me ajudar a pagar, se vocês me processarem. Olha só, eu preciso estar acima de tudo isso. As coisas são importantes, mas para que parte da minha vida? Para o âmbito material, do corpo e da alma, porque a alma também é daqui de baixo. O que é a minha alma? Meu pensamento, minhas emoções e sentimentos, meus desejos, meus impulsos, minha tristeza, minha alegria. Tudo isso define a minha alma. Só que, na verdade, eu preciso ir mais fundo. Um médico, ele cuida do corpo, daquilo que tem contato com o chão. Um psicólogo, ele cuida da sua mente. Mas só tem um que cuida do seu espírito. Muitos se dizem capazes de curar o seu espírito. Muitos se dizem capazes de avaliar o seu espírito. Aí você vai no umbandista, você vai em quem vai fazer regressão com você, tentar entender onde você começa, onde você termina, mas só o Espírito Santo consegue saber quem você é e revelar para você quem você é. Então, eu, como jovem, para eu não ficar perdido em tudo que dizem sobre mim, eu preciso de um encontro com Deus. Isaías, capítulo 6, o que acontece lá, você lembra? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num baixo e sublime trono. Opa! Num alto. Mais uma vez, os meus olhos precisam ir para cima. Num alto e sublime trono. Ele diz que as suas vestes enchiam o templo e os serafins voavam para todo lado, dizendo: Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram. Ele levantou os olhos e os olhos viram. Quando os olhos viram, ele sentiu o impacto. Sabe o que aconteceu? Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram ao rei. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. A primeira coisa que acontece quando você tem um encontro com Deus, antes dele se revelar para você, ele revela você para si mesmo. Porque é impossível eu navegar na dimensão de Deus sem saber quem eu sou. E eu sinto informar para você, a gente vive um dia, um momento tão complexo na vida da igreja, em que a própria igreja engana o povo acerca de quem eles são. Esse silêncio me deixou comovido agora. A própria igreja dos nossos dias não tem coragem de dizer para o povo qual é a real. Porque, infelizmente, a gente vive em dias em que líderes dominam o povo através do espírito de Jezabel. E espírito de Jezabel não é usar batom, não é maquiagem, não é cabelo curto. Aquela velha história que eu nasci ouvindo aquilo. Mas o espírito de Jezabel é um espírito de manipulação, que quer controlar você e a sua identidade em Deus. E é por isso que um grande homem de Deus chamado Elias resolveu o problema em cima do monte. Destruiu 450 profetas de Baal. Glória a Deus por isso. Mas quando acabou isso aí, irmão, uma mulher botou ele para correr. Jezabel disse: quem é esse cara aí, mano? Manda ele vir aqui resolver comigo, eu vou acabar com ele. Amanhã mesmo ele não vai ter vida. Ele fugiu, porque ele perdeu o contexto da sua própria identidade. Então, a igreja dos nossos dias prega muito sobre poder, mas quando o inimigo me confronta sobre quem eu sou, eu fico perdido. Porque eu uso poder no nome de Jesus. Mas e o poder inerente à minha pessoa, à criação que eu sou de Deus? Ele me deu domínio, em primeiro lugar, sobre mim mesmo. E aqui o jovem precisa de uma ajuda, concorda comigo? Porque se existe um tempo na vida em que a gente perde o controle facinho, é na juventude. Alguém pergunta: mas como você foi fazer isso? Perdi a cabeça, mãe. Alguns jovens perdem a cabeça por causa de dinheiro, outros perdem a cabeça por causa de droga. Há quem perca a cabeça por causa de um rabo de saia, diga Há quem perca a cabeça por causa de um homem mais velho, diga não colou essa, né? O problema está só com o rabo de saia mesmo. É um problema. A gente se perde, porque eu não sei o que eu faço, e agora? Porque eu não me conheço, eu não tenho capacidade de me controlar. Se alguém colocar você dentro da cabine de um avião e disser para você: controle esse trem, você vai conseguir se você não é piloto? Não. Em filme conseguem, não é? Mas na vida real não consegue.
Você fica perdido porque você não tem conhecimento prévio. E esse é o nosso problema. A gente quer andar com Deus, conhecer a Deus sem conhecer a nós mesmos. E você sabe quais são os seus pontos fracos? Se você é jovem, está na sua fase aí, dos 13 até os 19, 20, 25, você precisa descobrir, antes de descobrir qual é a sua força em Deus, descubra qual é a sua fraqueza no mundo. Porque a sua força em Deus não vai evitar que você caia por causa da fraqueza no mundo. Mas conhecer qual é a sua fraqueza te leva a orar em relação àquilo que mais te prende, aquilo que mais tira você do seu foco, aquilo que tem poder de tirar você do centro da vontade de Deus. Então, conheça-se a si mesmo. Tem quem gosta de mentir muito, tem quem gosta de roubar um negócio que não é dele, tem quem gosta de mulher casada, tem quem gosta de um monte de coisa. Desculpa, essa não é a doutrina que vocês ouvem aqui, mas do que é que você gosta, que Deus não gosta? Você tem que saber. A primeira revelação de Isaías foi sobre ele. Eu sou um homem de lábios impuros. E ele ainda falou assim, olha, eu acho que o meio está fazendo um sério problema, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, muitas vezes, quando você descobre que o que você é também é resultante de onde você está, sai de onde está. Alguns de nós vão dizendo, não, Deus vai me ajudar, eu vou vencer isso aqui, mas você está vendo todo dia a mesma coisa, ouvindo a mesma história todo dia, te oferecem todo dia, você vai dizendo, não, eu sou servo de Deus, você é servo de Deus interiormente, mas a sua carne não é serva de Deus. Por isso que o apóstolo diz que a nossa carne deve ser sujeita, ela deve ser levada à sujeição na marra. Você não vai conseguir levar a sua carne para fazer a vontade de Deus. Se eu perguntar quantos de vocês ouviram da carne para vir para a igreja hoje, se você falar que foi a carne que te trouxe aqui, você está mentindo? Porque eu confesso, até quem vem pregar, tem que pregar de novo. Até quem vem pastorear, aquele povo de novo. Quem vem fazer o louvor, fala, tem que cantar de novo. Sempre tem um lugar melhor para a sua carne do que a casa de Deus. Ou não tem? Tem ou não tem? Você sabe a resposta. Talvez te chamem de carola, de rato de igreja. Mas a sua carne não quer a casa de Deus. E você precisa saber o que é que a sua carne quer, para poder saber o que não deve dar. Porque se eu não souber, ela vai me atrair para longe de Deus continuamente. Mas eu disse para você que o tema da mensagem era fé para ser moldado. Quanto tempo eu tenho? Porque depois dessa introdução eu tenho 10 minutos para resolver tudo. Vocês não disseram isso para mim. Fala que você não disse isso. Fé para ser moldado. Você lembra de Jeremias 18? O que a Bíblia diz? A voz do Senhor veio para Jeremias e disse, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Eu ouvi como a voz me disse, desci à casa do oleiro, e quando eu cheguei lá, eu vi que o oleiro trabalhava fazendo o quê? Ele estava fazendo um vaso com as suas mãos. E à medida em que ele moldava aquele vaso, o vaso caiu de suas mãos, e ele pegou aquele vaso e começou a fazer outro vaso, como bem ele queria fazer. Não é isso que está escrito em Jeremias 18? Entenda, o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, acerca dos vasos que existem numa casa. Ele disse, olha, numa grande casa há vaso de pau, de barro, há vaso de ouro, de prata, vaso para honra e vaso para desonra. Quem se separar dessas coisas do mundo vão ser aptos para ser cheios de Deus, para receber o conteúdo, porque um vaso ele não tem razão de existir se ele não puder suportar conteúdo. Então, Jeremias 18, na verdade, é uma, como eu posso dizer, é uma reescrita, é uma forma de reexplicar para nós Gênesis capítulo 2 e 3. Capítulo 1 e 2 é a criação, 3 e 4 é a queda. A Bíblia diz que Deus está moldando o vaso na sua mão, e o vaso caiu. Capítulo 3, Deus criou o homem do pó da terra. Capítulo 2, e no capítulo 3 o homem caiu. Quando
em Jeremias 18, esse oleiro ele pega o vaso e começa a fazer um novo vaso, nós estamos falando do segundo Adão, porque o primeiro caiu. Deus pega ele e começa a moldá-lo como um segundo vaso, só que ele permanece sendo de barro. O que é que pode, ou quais são os elementos do barro? Alguém pode me dizer? Quantos são? Oi? Terra e água. São os dois elementos, pó e água, ou areia e água, argila, né? Os dois elementos juntos dão a capacidade, ou permitem, a tal da moldabilidade, ou da flexibilidade para se dar uma forma. Deus fez o homem do pó da terra, mas você acha que foi só pó? Alguém já tentou montar um castelinho de areia só com areia? O vento sopra e leva, você não consegue sequer dar forma. Então, eu logo entendo que quando Deus vai criar o homem do pó da terra, ele pega o pó, mas pega também água. E se você já leu na sua Bíblia, não está escrito em algum ponto da Bíblia, e disse Deus, haja água, né? A água é pré-existente à criação. Do capítulo 2, do versículo 2 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. A água estava lá. Então, ele usou a água já existente, com a terra que ele separou da água, e ele deu forma para um boneco, mas o boneco não tinha vida. Olha o vaso, ele está moldando. Ele sopra a vida, o vaso se torna vivo. Paulo fala que o vaso ele é de honra ou é de desonra. Então, quem se separa para Deus, ou quem se separa das coisas do mundo, pode ser um vaso para honra diante de Deus. O que nós queremos dizer com isso? Que há um processo em que nós podemos chamar de moldabilidade, de recebermos a forma. Mas para isso é necessário ter fé. Por quê? Porque você nunca sabe o que Deus quer fazer com você no finalmente. Você sabe que Deus tem um bom plano, mas Ele não conta para a gente os detalhes. E Deus começa a nos moldar e a gente fala, Deus, está doendo isso aí. E Ele molda, Ele molda, Ele molda, a gente foge, Ele pega a gente de novo e Ele vai nos moldando. E é justamente um processo que a gente pode chamar de juventude. Porque na nossa juventude nós somos moldados para aquilo que nós seremos na vida madura. Mas é um processo que, às vezes, a gente faz com que a juventude leve 40 anos, 45. Você já conversou com um amigo de 50 e fala, esse cara é um menino ainda. Ele é mais engraçado que uma criança de 12. Por quê? Porque ele ainda está na mão do oleiro, está lá no processo, e ele quer ser grande, quer ser maduro, mas ele não quer ao mesmo tempo. Ele sabe que ele está amadurecendo no corpo, mas a cabeça dele está lá atrás. A gente precisa alinhar os três elementos. A maturidade espiritual com a maturidade da alma e a maturidade do corpo. Senão a gente vende um produto por outro. A gente aparenta crente maduro, mas dando problema na igreja de quem acabou de receber Jesus. Falei, essa aí já foi. A gente vem para a casa de Deus e fica 5, 10, 15, 20 anos e a gente continua, ao invés de crescer, a gente atrapalha quem está crescendo. A gente vai, ao invés de somar ao esforço do pastor, da equipe ministerial, a gente tira a força deles. Porque não quer amadurecer. Se tempo de casa dissesse ou se traduzisse por maturidade espiritual, gente, muitos de nós estaríamos muito melhor. Mas, infelizmente, não é assim. Às vezes a gente não quer, a gente não é flexível. A gente é o povo de Israel. É por isso que em Hebreus está escrito assim, olha, no dia em que ouvirdes a minha voz, o que diz o resto? Não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Então, o que Deus procura é a mistura de água com terra, para que haja flexibilidade. Você vai mais longe, meu irmão, se você se permitir ser moldado. Você vai mais longe se você deixar a sua ideia de lado e permitir que Deus cumpra com a dele. Porque o seu plano é bom, mas de Deus é o melhor. Sabe o que Efésios 3:20 diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais,
além de tudo que pedimos ou pensamos. Isso quer dizer, aquilo que eu acredito ter alcançado de maturidade tem 1,90 m, Deus ele sempre vai ser obrigado a acrescentar. Ele se obriga, não foi eu que disse, está na palavra. Ele se obriga a ir além daquilo que você estabelece. E alguns de nós estão brigando só para poder definir qual é a altura das bênçãos de Deus na nossa vida. Quando abrir mão dessa briga e deixar Deus definir é muito melhor para você. Só que não sabendo disso, eu acredito que batendo de frente com Deus, eu resolvo a minha vida. E alguns de nós acabam perdendo a esperança porque a gente não consegue crer o suficiente para que Deus determine quão longe nós vamos. Aí você fala, eu quero viajar 100 quilômetros. Eu falo, mas só isso, 100 quilômetros, só isso, 100 quilômetros. Aí Deus fala, tá bom, mas eu tinha para você milhares de milhas para percorrer. Aí depois que ele faz com outra pessoa, você fala, mas Deus e eu? Você escolheu o seu caminho, você determinou, você brigou comigo. Eu te disse, deixa comigo que eu te levo onde quer que eu quiser te levar. Mas alguns de nós têm orgulho de dizer, não, vai ser do meu jeito. E a gente joga para Jacó. Não, Jacó brigou com o anjo, eu vou brigar também. Mas você entende a causa de Jacó? Você entende o processo, a transição que ele precisava? Não, não entendo. Então para de querer pagar o preço que ele pagou. Porque de vez em quando não vale a pena brigar com Deus. O que ele tem é muito melhor sem briga. Mas a gente bate a cabeça e fala, não, é do meu jeito, é do meu jeito. Aí você fala, Deus, já tem até cabelo branco aqui. E você acredita que aquilo que você chama de maturidade é mais maturidade do que a de Deus. Se eu disse para você que não tem demônio novo, todos eles são antigos, imagina Deus que é o pai dos espíritos. E aqui a gente está batendo. Não, eu tenho maturidade, já passei por isso antes, eu já vi esse caminho. Para. Se você que é mais maduro não deve fazer, imagina um jovem. Não deve. Porque o melhor de Deus para a sua vida no contexto individual está reservado na sua obediência. Numa fé consistente que vai guiar você para o centro da vontade de Deus. Então, alguém aqui crê que Deus tem algo a mais do que você sonha? Graças a Deus por isso. O inimigo vai tentar roubar isso de você. Você não sabe o que é e o inimigo também não sabe. E fica os dois brigando, um brigando com Deus para que venha logo, o outro brigando com você para que você não cumpra com a vontade de Deus. E Deus fala, eu Deus, né? Ele não pode falar meu Deus, ele diz, eu Deus, o que eu faço agora? Não é? Esse povo fica brigando, o diabo dá as ideias dele, o povo ouve a ideia do diabo e ninguém confia em mim plenamente. E aí o que acontece? É o vaso que está sendo formado. Paulo pergunta, será que o vaso pode dizer para o oleiro qual é a forma dele? Será que eu posso dizer para Deus o que eu quero que Ele faça em mim? Uma vez que Ele é o Senhor, uma vez que Ele é o Criador, uma vez que Ele é o oleiro, quem sou eu para dizer, me faça de tal forma? Eu não posso. Eu não posso acreditar que a forma que Deus usa para o A tem que ser a mesma para mim, porque propósitos variam. E cada um deles tem um valor específico para a sua vida, para a sua história e para gerações futuras. Então você não pode colocar a perder o que Deus tem para fazer, não só para você, porque às vezes o nosso egoísmo diz, Deus tem coisas grandes para mim, mas o que é que Deus tem através de mim? Eu não sei. E justamente por não saber que eu brigo com Deus. E justamente por brigar com Deus que o tempo vai passando. E eu vou perdendo a minha capacidade de ser flexível. Ser flexível é o que eu preciso hoje. Ser flexível diante de Deus significa, Deus, eu creio. É a fé que me faz avançar. Ser flexível é dizer, Deus, eu não vou brigar contigo, porque o seu plano é maior do que o meu. Molda-me segundo a tua vontade. Então, às vezes a gente sabe, como jovens, o que Deus quer fazer através de nós. Só que nós não temos a dimensão. A gente não sabe o alcance, não conhece o impacto, e é justamente no que não sabemos que o diabo tenta nos apegar. E assim como ele disse para Eva, você sabe que se você comer daquele fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Que produto o diabo vendeu para Eva? Ele vendeu para Eva uma Eva como Deus. Mas em Gênesis 1:26, a Bíblia já diz que Eva foi feita segundo a imagem e semelhança de Deus. Então ele foi direto ao ponto do orgulho dela.
Porque o homem já havia sido criado à imagem. Só que ela vendeu a imagem para tirar ela do caminho. Quantas vezes nós não compramos, diversas vezes, algo que já é nosso? Porque não conhecemos quem somos ou o que já temos em Deus. Sabe onde está um problema mais sério? A gente acha que ser moldado ou o processo de amolda do vaso já é o processo por si só. Você sabia que depois que o vaso recebe a forma, ele vai para o forno? A gente acredita que enquanto ele está amassando, é aqui que dói, mas não começou a arder ainda. Porque a forma significa como ele te quer, mas o forno dá estabilidade. O forno dá para aquele vaso a dureza necessária para que ele não permaneça mole. Sabe aquele papo de, se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, nossa força será pequena? São esses vasos que se acham prontos e nem entraram no forno. Então, a gente tem um caminho longo pela frente. Tem a você 15, 18, 25, 57, 73. Há um caminho longo, porque se eu ainda estou sendo moldado, o forno não chegou. Se o forno chegou, significa, já sei, é isso que Deus quer fazer através de mim, só que Ele quer que eu seja estável, durável, contínuo, permanente, consistente. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então, um vaso depois de pronto não pode ser flexível. Ele é flexível antes, para tomar a forma. Depois que ele toma a forma, ele é duro, ele é resistente, ele bate de frente com o mundo. Vamos para Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis, ou não vos amoldeis a esta forma. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Então, se o entendimento determina a transformação, logo é Deus quem me molda de acordo com o plano dele. E se Paulo está dizendo que eu não posso me amoldar a este mundo, o mundo é a forma. O mundo é aquilo que quer me fazer de acordo não com a vontade do oleiro mestre, mas com os oleiros fajutos desse mundo, que querem determinar quem eu sou, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Isso é um espírito de manipulação que vem de Faraó até hoje, é o mesmo espírito. Faraó morreu, o espírito continua. Estou chato? Posso ir embora, não? Depois da 10ª praga, sabe o que aconteceu no Egito? Quando Deus enviou a 10ª praga, o anjo, para matar todos os primogênitos, Faraó finalmente falou, chega, não vou ficar sofrendo por causa de vocês. Vocês podem ir, mas quando vocês forem, não vão longe. O cara está sofrendo por prender o povo de Deus, mas ele ainda quer manipular, dizendo, vai, mas com limites. Voe, mas não voe alto. Alcance, mas alcance pouco. Compre, mas não compre muito. É um espírito de limitação que quer fazer com que eu e você, jovens, aqueles que receberam a descrição de fortes, porque recebemos a palavra, não cumpramos mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas Deus está chamando você hoje, meu amigo, minha irmã, para se levantar e entender que não há limites para quem anda no Espírito. Enquanto eu sou carnal, eu sou moldável, porque a minha mente se adequa ao mundo. Mas quando eu me permito passar pelo processo de amolda e pelo processo do forno, eu recebo estabilidade na fé, para alcançar o que Deus quer que eu faça. E acima de tudo, para conter. O apóstolo Paulo diz assim, olha, para que a excelência do poder... Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, aqui a questão não é quão bonito você é como vaso, é o que beleza você contém. Qual é a profundidade do conhecimento de Deus que está dentro de você? E o salmista, ele fala assim, olha, enche o meu cálice, é isso que ele fala? Unges a minha cabeça com óleo e enche o meu cálice. Você está vendo? Para Faraó só vai até certo ponto, mas para Deus é que o cálice transborde. Então, enquanto eu não me tornar um vaso sólido o suficiente em Deus para receber o conteúdo da sua graça e da sua glória, a ponto de compartilhar, de derramar, de dar para outros, mesmo sem que eles percebam, eu ainda não sou um vaso pronto e firme.
Mas tem coisa mais difícil para você engolir ainda, antes de eu terminar. O vaso que estava sendo feito, ele estava sendo feito de água e de barro. O forno não é nem mencionado nesse primeiro momento. E você sabe uma coisa, que o vaso que ele é feito de pó e de água, sem passar pelo forno, o que acontece com ele? Se você for à praia, quando você construiu aquele primeiro castelinho lá em 1995, será que ele está lá ainda? Por que ele não está lá? Secou. A água que estava dando liga na areia secou e acabou com o seu castelo. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ele profere 3 maldições. E ele diz para Adão: você agora vai comer do suor do seu rosto. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. E ele diz assim: você é pó e ao pó você vai voltar. E ele diz para a mulher: eu vou aumentar consideravelmente a sua concepção. E para a serpente ele diz: você vai rastejar todos os dias da sua existência. E pó você vai comer por todos os dias. Você faz uma associação entre o homem e a serpente? O homem caído que volta para o pó, o primeiro Adão caído, ele se torna pó. E o que Deus ordena para a serpente comer é pó. Então, logo eu entendo que o homem caído não tem condição de sobreviver na terra, porque ele vai ser ração de serpente. É o vaso que toma a sua forma, que recebe a sua forma, mas ele resseca porque ele não passou pelo processo. Quando você olha para Jesus, o segundo Adão, ele é o vaso novo que tomou nova forma, mas ele foi cheio do Espírito, ele foi batizado nas águas do Jordão, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus saiu da água cheio do Espírito Santo e foi para o domínio das areias, o deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Depois de ser tentado, ele saiu do deserto no poder do Espírito. Sabe o que significa? Jesus estava encharcado nas águas de Deus, pronto para passar pelo processo de 3 anos e meio e crucificação ao forno dele, a fim de que ele recebesse logo após o nome que é acima de todo nome. E é por isso que em Apocalipse ele estabelece a sua permanência, a sua longevidade, a sua perenidade. Ele diz assim: eu sou o que fui morto e agora vivo para todo sempre. Eu sou o princípio e fim, eu sou o alfa e o ômega. Ele diz: olha, essa forma que eu assumi depois da cruz, eu nunca mais perco. É o Jesus que passou pelo forno, é o segundo Adão, é um vaso que recebeu forma, era terra e era água, mas ficou cheio do Espírito e passou pelo forno da cruz. A mesma coisa se aplica a você, meu irmão. Talvez você esteja me ouvindo com 17, 15, 13, 12, 29, 55, não sei qual é a sua idade. Eu sei que você precisa estar pronto para um processo nas mãos de Deus. Quando Ele achar que você chegou à forma ideal, Ele te coloca no forno para você manter essa forma. Coloque-se em pé, por favor, eu estou terminando. O processo está acontecendo. Deus está me moldando. Alguém sente dor de vez em quando, da mão de Deus apertando, e você tenta escapar, escapa, Ele te pega de volta, Ele fala: não, eu tenho uma nova forma para você. O apóstolo Paulo diz: a gente tem que se despir do velho homem e nos vestir do novo homem, que segundo Deus se renova dia a dia, diariamente em justiça e santidade. Sabe o que é isso? É um processo de Deus nos moldando para algo maior e grandioso diante da sua presença. Mas eu preciso hoje aceitar a proposta de Deus em ser flexível. A gente faz de tudo, a gente tenta moldar o corpo de acordo com os padrões do mundo, a gente amolda a mente segundo o padrão do mundo, a gente estuda segundo o padrão do mundo, e Deus está convidando você: vem para o meu padrão, vem para a minha altitude, vem viver a minha experiência, vem ser forjado, moldado pelas minhas mãos, porque eu sei os planos que eu penso a seu respeito, planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. É o que eu quero para mim. Você quer para você isso?
Então se permita ser moldado, forjado de acordo com o plano dele. Porque quando o forno vier, ele vai estabilizar você na fé. Ele vai permitir que você seja um jovem, mas cheio do Espírito, que anda nesse mundo, estuda nesse mundo, trabalha nesse mundo, mas não se contamina, porque você sabe que o seu interior não é para nada disso. O seu interior está separado para aquilo que vem de Deus, a excelência do poder, um conteúdo eterno, extraordinário, que vai usar você para beneficiar pessoas ao seu redor, vai te encher e vai transbordar, para que pessoas que nunca tiveram acesso a essa vida, a essa graça, a essa unção, possam viver o que você está vivendo. A única pessoa que pode fazer essa obra e completá-la em você é o Espírito Santo. Sabe quando você faz um bolo em casa? Sabe quando você unge a forma? A gente conhece como untar, mas untar e ungir é a mesma coisa. Você joga óleo na forma para que você não perca pedaços do bolo. Quando a hora de tirar o bolo chegar, você não corre o risco dele ficar grudado. Você fala, isso é precioso demais. Estou com vontade de comer esse bolo, mas ele precisa estar bonito. Além de gostoso, tem que estar bonito. Tem que estar pleno, perfeito, inteiro. Então você coloca óleo, manteiga, farinha de trigo, açúcar, para que ele não grude. O Espírito Santo é a mesma coisa. Deus sabe muito bem que você está aqui no mundo. Ele não te criou para viver de acordo com esse mundo. Ele sabe que o mundo é uma forma e por isso Ele precisa de você cheio do Espírito. Porque quando Ele chamar a sua noiva, quando Ele aparecer nas nuvens do céu, Ele vai esperar nas nuvens do céu uma igreja que não se peca no mundo. Ele quer uma igreja pronta, ataviada, bela, pura, perfeita, que não tenha se misturado. E é por isso que a unção do Espírito é fundamental na nossa vida, para que nós não nos percamos, para que quando a igreja subir para encontrar com o Senhor nos ares, toda ela, seja jovens, velhos, crianças, não tenham deixado nada para trás e se encontrem com Ele na inteireza daquele que é o seu propósito. Então eu gostaria que você levantasse as mãos agora. Se o seu problema tem sido com os seus pensamentos, se os seus problemas têm sido o que o mundo oferece, são as tentações, os desejos, os impulsos, eu quero dizer para você, conheça-se, saiba quem você é, formado em Deus para as boas obras, criados em Deus para viver uma vida de pureza, santidade. Eu sei que a carne é fraca e muitas vezes ela vai te fazer pecar, mas encha-se do Espírito de Deus, porque é Ele quem vai te dar graça para vencer, Ele vai te dar graça para dizer não para o diabo. Você vai ser firme o suficiente para dizer, Deus tem mais para mim, e o conteúdo que Ele está derramando em mim é tão precioso, eu não posso colocar em risco. Então eu rejeito o mundo, eu rejeito a carne, eu rejeito os planos, eu rejeito as ofertas, eu rejeito tudo que o mundo está querendo colocar em mim. Eu não vou me misturar. Levante a sua mão e fale com Ele, diga para Ele. Quantas vezes você tentou fugir das mãos dele enquanto ele te dava forma? Fala para ele, eu não vou mais brigar contra ti, Deus. Eu não serei mais cabeça dura, eu não vou bater mais de frente, mas eu serei flexível nas tuas mãos. Dá para mim a forma que o Senhor quiser. Amolda-me de acordo com o teu projeto eterno. Usa-me para o benefício da minha geração e para as gerações que estão por vir. Enche-me daquilo que é de Deus, daquilo que vem do alto, daquilo que é puro, daquilo que é lindo, formado em Deus antes da fundação do mundo. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta hora, e nós te agradecemos pela Tua palavra. Nada mais poderoso e nada mais penetrante do que a Tua palavra, que é apta para discernir as intenções do coração do homem. Vem, palavra, vem, Espírito, e sopra no nosso meio. Alcança mentes e corações que têm sido tentados a fugir da mão do oleiro. Homens e mulheres que têm sido tentados a fugir do propósito, do projeto, do processo, para que o Senhor não seja glorificado. Nós entregamos nossa vontade nas Tuas mãos, entregamos nossos planos nas Tuas mãos, e nós nos adequamos àquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos o vaso, Tu és o oleiro. O Senhor define a forma, o Senhor define o plano. Nós estamos aqui, Senhor, faça o Teu querer. Começa em nossa mente, Pai.
Começa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no centro da nossa alma, o epicentro do ser humano. Ele é espírito, ele é carne, mas é a alma quem determina para onde vai o quê, quem alimenta, se a carne ou se o espírito. Ajuda-me, Senhor, a controlar minhas emoções, meus impulsos, me dá domínio próprio e não me permita fugir das tuas mãos. Espírito Santo, Espírito de Deus, sopra, encoraja esses jovens, levanta esses jovens para um novo tempo, para um processo que vai concluir numa obra extraordinária, porque o Senhor é especialista em terminar o que começa. Tu és fiel para completar a obra que o Senhor iniciou na vida de moços e de moças nessa casa, e eles nunca mais serão os mesmos por causa do poder da tua palavra, por causa do poder transformador da palavra que sai da sua boca. E como o Senhor diz em Isaías, assim como a chuva, a neve caem do céu e para lá não voltam, assim é a tua palavra que é lançada, ela não volta vazia para o Senhor sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada. Em nome de Jesus, corações estejam abertos, mentes estejam prontas, submissas para receber a ordem de Deus. Haja vida, haja santidade, haja separação, haja flexibilidade, haja Espírito Santo, haja Pentecostes, haja dons espirituais para guiar você para o centro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus, nós te glorificamos. Nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, tu és digno. Levante suas mãos e diga que Ele é digno, incomparável, soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor das nossas vidas, Criador da nossa vida, quem escreve a nossa história, aquele que nos molda com as suas próprias mãos. Glorifique a Ele e permita que Ele molde você ao centro do seu querer, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e cante ao Senhor.